A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Neste primeiro trimestre da CPAD em 2024, nós estamos trabalhando sobre o tema História da Salvação. Tema da aula de hoje, lição de número 3, trata exatamente sobre essa abordagem, o pecado, a maior pandemia da história. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, ou no Spotify, nos acompanhe para a glória de Deus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal e no Spotify, onde você pode estar crescendo conosco para a glória de Cristo. Eu espero muito que a palavra de hoje possa ser confirmada ao seu coração, que você então venha ser um instrumento sendo usado na mão de Deus e que o Senhor possa falar com você. Por isso vamos então para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero que através da leitura bíblica a palavra de hoje possa ser confirmada ao seu coração. Agora na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Neste trimestre, o primeiro trimestre da CPAD em 2024, estamos abordando sobre o tema A História da Salvação, hoje lição 3, onde nós vamos abordar sobre essa temática, o pecado, a maior pandemia da história. Um detalhe que eu quero deixar claro para você, que durante de 2 em 2 anos, a CPAD, como orientação pedagógica nas classes de adolescentes e pré-adolescentes, repete os temas. Importante você guardar isso, tá? Então esse tema já foi comentado em 2022. Por que repete? Porque entende-se que, de forma pedagógica, o adolescente e o pré-adolescente permanece nesta classe durante 2 anos. Após esse período, ele precisa ser mudado de classe para ter outros conhecimentos, outras informações e crescer em Cristo. Então nós já comentamos essa lição em 2022, uma lição que ficou extraordinária para a sua edificação. É claro que nós vamos ler a palavra. A nossa leitura bíblica se localiza então em Gênesis capítulo 4, versículos 3 ao 8, também capítulo 6, versículos 5 ao 7. Leia também junto com os teus alunos a mensagem que se localiza em Romanos 3, 23 em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, tanto no YouTube como no Spotify, onde você pode encontrar as nossas ministrações, é só procurar Janderson Nascimento, tá? Toda quinta-feira às 18 horas eu posto as lições da classe dos adolescentes, dessa classe aqui, para a gente poder crescer juntos. Durante esse período, ore por nós. Nós estamos então cursando o doutorado em teologia, buscando recursos para poder melhorar as nossas ministrações, para poder ampliar os nossos conhecimentos, para te ajudar a crescer em Cristo e entender ainda mais a palavra de Deus. Como nós já gravamos essa aula, nós então vamos reeditá-la com uma aula de excelência para a sua edificação e eu espero muito que o Senhor possa falar com você. Por isso, conto com as suas orações e que você possa ter uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, você precisa destacar o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que transgride, que desobedece, que afronta o caráter de Deus em sua santificação, em sua santidade. Desse modo, então, o pecado está entrelaçado, por exemplo, em desagradar a Deus na sua vontade e desobedecê-lo. Então, o pecado está entrelaçado com a desobediência. Então, nós como cristãos em Jesus, precisamos tomar cuidado para não entrarmos nessa linha do pecado. O pecado pode ser realizado de 3 maneiras por nós. Ele pode ser realizado de forma de pensamento, pode ser realizado em ações e em palavras também. A Bíblia fala exaustivamente contra o pecado. Isso é citado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É importante também entendermos que Deus, no plano da salvação, já sabia que o homem iria pecar. E por causa disso, ele já estabeleceu o seu plano do resgate. É claro que a intervenção de Deus nesse resgate é essa restauração. Deus criou o ser humano a partir da sua própria vontade e concedeu ao ser humano o livre-arbítrio.
E Deus, sabendo que o homem ia tomar a decisão ruim, deixou o ser humano ser livre. E por causa disso o homem caiu, pecou e se afastou de Deus. Porém, esse Deus vivo, todo-poderoso, planejou antes de tudo essa salvação. Efésios 1:4, nos amou primeiro e estabeleceu esse retorno, essa restauração agora em Jesus. A Bíblia é fantástica. Ela conta, por exemplo, que o homem, ele perdeu o paraíso, perdeu o jardim por causa do pecado, por consequência da queda, por consequência do pecado. Mas a mesma Bíblia que fala dessa consequência, agora demonstra essa restauração em Jesus. Então, quando você lê o Gênesis, você encontra o primeiro casal perdendo o jardim, mas quando você lê Apocalipse, você encontra agora esse Deus que providenciou a restauração em Jesus, e agora nós, como Igreja do Senhor, somos restaurados ao paraíso, somos restaurados ao céu, a esse relacionamento que esse Deus vivo tem para conosco agora através do Cristo. E por isso nós precisamos entender a importância de estudar a Escritura. Eu espero estar te ajudando até aqui, trazendo essas curiosidades para você crescer em Jesus. Por isso nós vamos avançar agora para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é o pecado? E existem diversas definições para o pecado. Se você pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, existem algumas palavras hebraicas que definem o pecado, como shatar, que significa desviar o caminho. Então, pecado, na visão do Antigo Testamento, é desviar o caminho que foi estabelecido por Deus. Também é conhecido como errar o alvo, trazendo esse sentido aqui de perder o foco. Então, quando você erra o alvo, quando você perde o foco, quando você se afasta de Deus, você está pecando. Outro detalhe também, você encontra outra palavra no Antigo Testamento conhecida como as palavras haver avon, que traz essa ideia de desonestidade e, ao mesmo tempo, falta de integridade. Então, quando eu ajo dessa maneira, da maneira desonesta, sem integridade, sem honrar o outro, sem honrar a Deus, eu estou pecando. Existe outra palavra também no Antigo Testamento conhecida como pshar, que traz essa ideia de rebelião contra uma ordem legítima, desobediência contra Deus. Como nós já estamos estudando com você, nesse primeiro ponto é importante nós definirmos alguns termos, tanto no hebraico como também na língua grega, tanto do Antigo Testamento como também do Novo, para compreendermos o sentido do pecado. O pecado é desobedecer a Deus, é tudo que está envolvido com a desobediência, é tudo que está envolvido com a falta de honestidade, é tudo que está envolvido com o erro, com a maldade do nosso coração. Nós temos uma tendência pecaminosa em nós, porque nós fomos afetados pelo primeiro casal que caiu, e isso veio de geração a geração. Como nós podemos agora sermos restaurados em Deus? Através do Cristo, aceitando Jesus, reconhecendo agora os nossos pecados e confessando Jesus como o nosso Salvador. Isso se dá a partir da porta do arrependimento em Cristo Jesus. É importante demais entendermos isso aqui. No Antigo Testamento, já citei para vocês alguns termos, nós encontramos também outros termos que são designados para o pecado, trazendo um sentido sobre essa palavra. No Antigo Testamento, nós encontramos, por exemplo, o termo rash, que traz essa ideia de maldade. Então, a prática da maldade também é vista como pecado. É essa culpa, ou seja, fugir das regras, entrar pelo caminho da desobediência. No Antigo Testamento, também encontramos outro termo, achar, traz essa ideia de culpa. E, ao mesmo tempo, nós encontramos também outro termo se referindo ao pecado, que traz essa ideia de andar errado. Então, tudo aquilo que desvia o caminho, que te leva exatamente para a desobediência, que te leva exatamente para longe de Deus, que quebra a tua aliança com Deus, no Antigo Testamento é visto como pecado. No Novo Testamento, nós encontramos agora outros termos, por exemplo, como armatia. Inclusive, a doutrina que estuda o pecado é conhecida como armatiologia. Então, a palavra armatia traz esse sentido de pecado. No Novo Testamento, é demonstrado aqui como aquele caminho que anda pela injustiça. Também encontramos no Novo Testamento a palavra
amonos, que traz a ideia de transgredir a lei, de desobedecer a lei, de desobedecer, por exemplo, a Escritura, a palavra de Deus. Também encontramos outra palavra no Novo Testamento, paraptona, que é essa ideia de ofensa ou transgressão deliberada, por vontade própria. E isso demonstra aqui essa iniquidade imoral presente no ser humano. Então, o pecado é esse afastamento da presença de Deus. Nós pecamos quando nós desobedecemos, quando nós desonramos ao Senhor. E a partir da declaração das Assembleias de Deus, nós aprendemos na nossa declaração de fé que o pecado é transgredir toda a lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Também é importante entendermos que em pecado nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Mas, estando no pecado, Cristo agora é a ponte que nos restaura para Deus, nos oferecendo o caminho do perdão e do arrependimento. E o que nós devemos fazer? Nós devemos abraçar o Cristo, reconhecer o nosso pecado. Se você errou, se você praticou algo que não agradou a Deus, não agradou os teus pais, teus familiares, se você desobedeceu a lei, isso é pecado. E o pecado te afasta de Deus, te leva para longe. E o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu espero estar te ajudando até aqui. Por isso é importante você reconhecer a restauração e a salvação agora em Jesus. Vamos avançar para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Consequências do pecado. Esse é o segundo ponto. O pecado, a partir da queda, trouxe consequências terríveis sobre a humanidade, sobre você, sobre mim também. Nós somos afetados pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito que nós nascemos então afetados por uma natureza depravada. Essa natureza que tem a sua origem no pecado. E como o homem peca? É importante você entender isso. A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras. E você pode até citar esses pecados para os teus alunos. Nós pecamos em pensamentos perversos, cobiças. Nós pecamos também de forma exterior, em ação. Agindo de que maneira? Furtando, roubando, mentindo, praticando fraude, desobedecendo, desonrando as pessoas também. E logo o pecado nos leva então para a prática da maldade, para aquilo que é ruim, para aquilo que nos afasta de Deus, para esse tomar das drogas que são vistas aqui como algo mal, que te leva para longe de Deus. E a própria Bíblia naturalmente demonstra essa necessidade da punição sobre o pecado. Isso está presente de forma justa dentro da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, 1 Coríntios 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Aqueles que andam pelo caminho do pecado se afastam da presença de Deus e infelizmente serão punidos se não se arrependerem. Olhando para isso aqui, vamos avançar agora para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD. Os danos do pecado à família. O pecado afetou a família também. As primeiras crises, as primeiras discussões surgiram por consequência do pecado. E a própria Bíblia destaca que o pecado ele destruiu exatamente essa função familiar nesse primeiro momento, a partir do primeiro homicídio que foi realizado entre irmãos. Dentro da primeira família, dentro da palavra de Deus, nós encontramos então essa consequência do pecado sendo levada agora de geração a geração. E a Bíblia fala que o castigo do pecado é uma consequência, e esse castigo é saciado através da morte. Essa morte que é uma morte tanto física como também espiritual. Quando nós lemos Gênesis capítulo 4, versículos 3 ao 5, nós encontramos nesse primeiro vínculo familiar, sofrendo por consequência do pecado, dois irmãos tendo uma discussão e, infelizmente, um é morto por consequência do pecado. Quando você lê, então, você encontra Caim demonstrando a sua inveja, a sua ira contra o seu irmão Abel, ao ponto de lhe tirar a vida por causa dessa consequência do pecado. O plano de Deus foi estabelecido para que a família, então, viva em harmonia. A família vive em paz.
E qual é o projeto do pecado? O projeto do pecado é destruir a família, é destruir você, te afastar dos teus familiares em Jesus. A primeira crise familiar foi gerada por causa do pecado. Então, se hoje nós também vivemos em crises familiares, nós entendemos que isso tem raiz com esse afastamento da presença de Deus. O Jay Adams faz questão de dizer que nós, no aconselhamento pastoral, precisamos compreender a necessidade de retornarmos agora para Jesus, reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado e retornarmos para Cristo. E no decorrer da vida, infelizmente, o homem que está banhado pelo pecado sofre as consequências desses atos pecaminosos. Provérbios capítulo 5, versículo 22. O homem também sofre essa penalidade do pecado realizado pela própria justiça de Deus. Deus é santo, ele não pode pecar. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que o homem sofre por causa do pecado por sua própria decisão. Salmos capítulo 11, versículo 6. Leia esses versículos e deixe Deus te usar. É importante entendermos que Cristo agora, ele venceu a morte, venceu o pecado, e em Jesus nós temos então essa restauração. Então, em Jesus nós temos uma restauração familiar, porque Cristo garante agora essa oportunidade de sermos família de Deus, nos trazermos de volta para o paraíso, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 55 ao 57. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os danos do pecado sobre a sociedade. Em Gênesis capítulo 6, nós percebemos que a situação do pecado ficou tão terrível que Deus então enviou em sua justiça o dilúvio para poder conter aquelas primeiras sociedades ali compostas por causa dessa multiplicação do pecado. É claro que isso também reflete aqui a justiça de Deus, pois os seres humanos se tornaram nesse período muito maus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5, ao ponto do próprio Deus retirar o seu espírito do meio da humanidade por causa do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É importante entendermos à luz da palavra que a morte espiritual causada pelo pecado nos leva agora para uma separação. Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20. Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 6, versículos 16 ao 23. Tiago agora, capítulo 1, versículo 15. Demonstrando que Deus ele não se envolve com a impureza, com o pecado. Essa separação é causada por causa da nossa desobediência. Então, nós nos afastamos de Deus e caminhamos para a maldade, para o pecado. Mas esse Deus Todo-Poderoso providencia agora um relacionamento, mais uma vez, através do Cristo. O homem, por natureza, é sujeito, escravo agora do pecado, escravo dos seus delitos, e ele não é vivificado pela presença de Deus. Mas em Cristo ele agora é restaurado em Deus, e ele agora recebe esse renovo através dessa restauração. Em Jesus, o teu aluno agora pode ser restaurado. Em Jesus, você pode ser restaurado. Pode ter uma vida transformada. Por exemplo, se ele causava problemas por causa do seu pecado, por causa da sua escravidão à sociedade, ele passa a ser uma pessoa diferente, porque ele agora tem uma nova natureza em Jesus. Em Jesus agora nós temos uma nova natureza. Isso aqui é discipulado. Se ele desobedecer, ele não desobedece mais, porque ele agora é servo de Cristo, como você também é em Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, o terceiro e último ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o mundo longe de Deus. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que o mundo no nosso tempo está mergulhado no pecado, sendo movido pela ira, pelo rancor, pela inveja, pela maldade. É interessante que você percebe que o mundo no nosso tempo é envolvido pelo egoísmo. Tudo isso é reflexo do pecado. E é importante entendermos que nós, como igreja, somos chamados agora para sermos sal e luz nesse mundo, para fazermos a diferença em Jesus. Sabemos que o mundo está sendo guiado pelo pecado, pela maldade, pela distração, pelo inimigo das nossas almas. Mas agora, em Jesus, como igreja de Deus,
nós podemos declarar ao mundo que há libertação do pecado em Cristo. Como é possível você viver livre do pecado? Você pode ser livre do pecado professando Jesus como seu Salvador, tendo um encontro com Cristo, se relacionando com Cristo através do arrependimento e recebendo de Cristo agora uma nova herança, um novo nome, um novo corpo, glorificado, lavado e remido por Jesus, como está escrito em 1 Coríntios 15, 54. Em Jesus agora nós somos justificados do pecado, porque nós estávamos indo rumo à ira de Deus, mas por causa de Cristo, quando você reconhece Jesus como seu Salvador nesse mundo mal, você então agora é justificado, redimido, comprado por Jesus, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E agora, ao invés de você ser sujeito à natureza do pecado, você é sujeito agora ao plano de Deus, a essa harmonia de estar com o Senhor, se santificando em Cristo todos os dias da sua vida. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. É claro que eu vou pedir isso a você. Se eu contribuir contigo, deixa teu comentário aí. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa em Jesus. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Vou ficar feliz se você fizer isso, conhecendo o nosso ministério, estando conosco em Jesus. É claro, manda esse vídeo para alguém que você conhece, compartilha na tua rede social e eu quero trazer aqui algumas dicas de leitura que vão te ajudar nesse trimestre para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Pode te ajudar muito durante esse trimestre, estudando aí sobre essa doutrina que estamos trabalhando, tanto doutrina do pecado como da salvação. O texto A Doutrina do Pecado, do Severino Pedro da Silva, da editora CPAD, pode te ajudar muito também a crescer em Jesus. Teologia Sistemática do Eurico Bexter pode te ajudar também a construir a tua aula para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 4, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: uma promessa, uma esperança. Vamos entrar no assunto da doutrina da salvação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.